Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim: um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela convidou-o para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho certeza que esse homem que vem sempre aqui é santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, ele poderá ficar lá. Só até aí, irmãos. Só até aí. Amém? Irmãos, no Antigo Testamento, ele é diferente do Novo Testamento, lógico, né, irmãos? Que é o Antigo e o Novo. Mas no Antigo Testamento, a diferença é que Deus só se manifestava através do profeta ou do sacerdote. Amém? Então, para que Deus pudesse se manifestar, ou você teria que ter contato, acesso ao sacerdote ou ao profeta. Então o profeta era a própria manifestação de Deus na terra. Amém? Aonde ia o profeta, todo mundo estremecia, porque olha, Deus está vindo, Deus fala através do profeta, Deus se manifesta através do profeta. Então o profeta, nesse texto que nós lemos, simboliza a pura e presença de Deus, a pura presença de Deus, a pura manifestação de Deus na terra naquele tempo, no Antigo Testamento. Amém? Os irmãos entenderam? Então Deus se manifestava através do aleluia. E o profeta, ele ia a Sunem, o profeta Eliseu. E ali a Bíblia diz que existia uma mulher rica. Essa mulher era pobre ou rica? Rica. Então essa mulher, ela começa, nas primeiras idas de Eliseu a Sunem, ela começa a recebê-lo, Mateus, com as suas refeições, com os seus almoços, com os seus jantares. Então ela percebe, ela descobre que aquele homem é a manifestação de Deus. Amém? Quem não quer Deus dentro de casa aqui? Todos nós queremos Deus dentro de casa. Só que esse texto ele é tão lindo, que ela, quando ela percebe que Deus o visita na casa dela, através do profeta, ela entende assim, algo que nós temos que entender nesse tempo. Nós não fomos criados e nem feitos por Deus para ser apenas visitado por Deus. O que Deus quer em mim, o que Deus quer em você como igreja, é habitar em você. Amém? Então o que essa mulher faz? Ela constrói um ambiente dentro da casa dela. Para quê, irmãos? Para que quando ele viesse, ele pudesse ficar ali. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Irmãos, é um tempo em que nós não temos que só sentir a presença ou ser visitado. É um tempo em que nós precisamos ser habitado. É um tempo em que a igreja não quer mais apenas sentir a presença. É um tempo em que Deus está dizendo ao nosso coração: ei, chegou um tempo com a igreja do entendimento, a igreja do conhecimento, a igreja da sabedoria, que ela não quer só ser apenas visitada, ela tem que ser habitada. A tua casa, a tua família, os teus negócios, não pode receber só a visita quando você está passando por um problema.
Deus não pode só te visitar quando você está numa crise. O que Ele quer é habitar em você. Ele não quer apenas entrar e sair. Ele não quer só apenas um grito de socorro. Ele quer um grito: fica. Eu preparei um ambiente para que o Senhor possa morar. Como é que eu preparo esse ambiente? A Bíblia nos mostra que ela prepara o ambiente. Ela coloca ali uma cama, ela separa um quarto, ela prepara uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Isso é apenas o cuidado que ela tem de preparar o ambiente para o profeta. Mas o que Deus quer dizer para nós, dizendo assim: ei, eu não habito em casa desorganizada. Precisa ter organização. Ah, pastor, é Deus que vai entrar. Deus pode visitar uma casa desorganizada, mas Ele não fica nela. Pastor, não é. Eu disse isso, eu fui ministrar na igreja domingo. Eu disse isso, olha só o que eu vou dizer para vocês, é forte. Qual é o único tempo que o homem não pode se relacionar sexualmente com a esposa? No momento que ela está em tempo de menstruação, não é? É o único tempo que o noivo não pode tocar na noiva, porque ela faz o quê? Ela está sangrando. Ele pode fazer carinho, pode abraçar, pode cuidar, pode dar o de comer, mas ele não pode ter intimidade com a noiva, porque ela está o quê? Sangrando. Primeiro processo para que Deus habite, você precisa ser sarado. Sarado nas emoções, sarado nas feridas, precisa ser sarada. Ele pode te visitar, mas Ele não se relaciona com você. Não há um vínculo de intimidade entre o céu e você, enquanto há uma igreja ferida e desorganizada. Primeiro arruma a casa, irmãos. Arruma a casa para que Ele possa habitar. Não possa ter divisão, irmãos. O lugar que Ele habita, Ele não divide. Ele não divide você com o mundo. Ele tem nojo daqueles que vivem uma vida num pé numa canoa e o pé na outra. Casa dividida não subside, Jesus não habita. Entenda isso. Primeiro eu organizo a casa. Se eu quero ser uma casa onde Ele habita, primeiro eu arrumo ela. Amém, Mateus? É ou não é? Primeiro eu arrumo a casa, para que Ele possa estar. Porque senão Ele só entra e sai. Entra e sai. Pastor, amém. Então eu entendi que eu preciso arrumar a casa. Então eu arrumei a casa. Os hábitos do passado, os hábitos de pecado do passado, a vida do passado, o meu passado, o antigo homem, o velho homem, a velha mulher ficou para trás. Deixei tudo, consertei a casa, arrumei a casa, então é lugar para Ele habitar. E agora, daqui para frente, é o momento dele liberar a bênção do céu sobre a tua casa. Eu conversei com uma pessoa que eu amo muito, e eu disse para ela: ei, não é a religião que está dizendo para você fazer isso. Entenda de que quando você fizer isso, portas do céu de bênção será liberado sobre você e tua casa. Escute o que eu estou dizendo, irmãos. Não é porque a religião está impondo, é porque quando você conserta a casa, arruma o ambiente, é quando Ele habita. E quando Ele habita, as coisas mudam. Vou te dizer a história dessa mulher. Essa mulher, casada, tinha dinheiro. A Bíblia diz que ela era o quê? Um bom marido. Amém? O marido concordou com ela enquanto construiu o ambiente. Olha que bênção, que casal que anda em comum acordo. A Bíblia trata de nos mostrar que ela tinha uma vida perfeita, só que ela não tinha filhos. Quando o profeta diz para ela assim: ei, eu quero dar, o céu quer te abençoar, Deus quer te abençoar, ela diz assim: nossa, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas aí o profeta fala assim: mas não tem filho, e o seu marido já está velho. Duas situações que poderiam ter acontecido com essa mulher: ela poderia ser estéril, ou o marido estéril, e já tinha passado o tempo deles de poder gerar filho. Subentende que o marido já não estava velho, já não dava no couro mais. Porque quando o profeta manda Geazi perguntar, ele fala: ei, o marido já está velho. Então tinha que ser uma benção dupla: sarar o útero e gerar unção de Sansão para aquele homem. Um renovo do céu.
Tem gente aqui que precisa desse renovo? Tem algum homem aqui que precisa desse renovo ou não? Lá em casa eu estou cheio desse renovo, glória a Deus, irmão. Aleluia. Só para descontrair, irmãos, volta aqui a palavra. Então, irmãos, faltava algo. Por mais que você pensa que tem tudo, ou talvez você pensa que quem tem dinheiro tem tudo, mas sempre sem Deus há algo incompleto. Sempre sem Deus há uma insatisfação. E aquela mulher estava incompleta, insatisfeita, sabe por quê? Por mais que ela tinha, por mais que ela era rica, ela não gerava o quê? Filhos, ela não dava a luz. Então o que ela faz? Vamos transformar essa mulher na igreja do Senhor. Essa igreja entende que não quer Deus só visitando, quer Deus que habita. Então arruma a casa, conserta tudo. Então Deus, ele entra e fica. Então Deus vê que há algo incompleto. Quero dizer algo para você nessa noite. Levante a mão para você receber. O que Deus vai fazer na tua vida, vai fazer esse ano ainda. Aquilo que é incompleto vai estar completo. Sabe qual foi a palavra que Deus liberou para aquela mulher? Dentro de um ano, você vai carregar nos teus braços, no teu colo, um filho. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesse tempo? Sabe o que Deus está dizendo para a igreja nesse tempo? Sabe o que Deus está dizendo para uma igreja que prepara o lugar para ele habitar? Está dizendo: ei, eu estou liberando cura sobre a tua casa, sobre a tua geração, estou liberando bênçãos do céu, prosperidade, eu estou mudando toda a sua história, eu estou te fazendo alguém perfeito na terra e totalmente completo. Aleluia! É o que Deus está fazendo com a igreja, irmãos, do entendimento nesse tempo. A igreja não vai correr atrás de coisas, a igreja só vai preparar o ambiente, Mateus, para que ele fique. Chega de procurar coisas. Chega um tempo que nós não vamos mais construir coisas, irmãos. Nós só vamos preparar o ambiente para o amado. Nós não vamos ser mais uma igreja que é visitada aos domingos, mas nós somos uma igreja que é habitada pelos céus. Eu quero Aleluia! ser. Levanta as tuas mãos e cante. Um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Houve um relacionamento de intimidade, irmãos. Por isso que ela gerou. Qual é o chamado da igreja na terra? Ser luz na terra, não é? Ela, como a igreja que ela fez, ela gerou, ela deu a luz. Você foi chamado, irmão, para crescer, para progredir, para prosperar. O teu sucesso é o que adora o nome do amado. O teu sucesso é o que as pessoas vão dizer: ei, ali é um homem de Deus, cheio da glória. É por isso que ele prospera, é por isso que ele vence, é por isso que ele conquista, porque ele gera luz na terra. Ele é a habitação dos céus na terra. Aleluia. E aquela mulher gera o filho, irmão. Imagina, você não tem um filho, ela recebe a bênção dos céus. Mas é uma questão, irmãos, e eu quero te levar para um nível de entendimento maior essa noite. Sabe o que acontece com a igreja, irmãos? Muitas vezes ela se perde, sabe com o quê? Talvez você pode dizer para mim: se perde com o mundo, se perde com as perdições. Não, ela se perde com as próprias bênçãos e com as próprias portas que Deus abre. Porque muitas vezes o que compromete a igreja, irmãos, é o barco cheio, não é o barco vazio. O que compromete a igreja, irmãos, muitas vezes é o início da promessa nas tuas mãos. Deus está trazendo um entendimento para nós, dizendo: ei, o que eu estou fazendo é só o começo, se preparem. Esses dias a minha esposa foi boca de Deus. Ela é boca de Deus várias vezes na minha vida, mas eu nem falo para ela que ela é boca de Deus, para ela não se encher. Ela foi boca de Deus. Ela disse para mim assim: ei, você está preparado emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, para que Deus vai fazer com você? Ela foi boca de Deus na minha vida, irmãos. Porque se eu não deixar a casa pronta, Ele não habita.
Se eu não deixar, se o vaso não estiver pronto, irmão, eu sou apenas um vaso de barro, recebendo o tesouro do céu. Se eu tiver vasilha, o azeite vai derramar, mas se a vasilha acabar, o azeite também acaba. O quanto de vasilha eu tenho para receber do céu? E muitas vezes a própria bênção, a própria prosperidade, o próprio filho, a oração tão pedida, tão clamada, às vezes é um empecilho do grande sucesso na tua vida. Talvez você se perde com o início da bênção e não vive o extraordinário dela. Olha só, vou te dar alguns exemplos. Por que Ana só gerou depois que ela falou para Deus assim: ei, se o Senhor me der, eu te dou? Porque Deus conhecia o coração dela. Se ela não entendesse isso, o que viria do céu, ela teria que devolver para o céu, ela não gerava. Tem muita gente que não gera porque não entendeu isso. O que Deus te dá não é teu, só está sob a sua jurisdição e sobre sua administração. Amém? Por isso que Ana gerou no momento que ela orou a Deus a oração perfeita: quando o Senhor me dá, eu te devolvo. Por que você acha que Deus falou para Abraão: pega teu filho e leva no monte e oferece ele a mim? E ele sendo o início da promessa, Isaac era parte da promessa. Por quê? Porque Isaac comprometeu a promessa, sendo ele a bênção, sendo ele parte dela. Ele tinha 5 filhos, mas Deus disse: pega o teu único filho, aquele que tu amas. Você sabe o que acontece muitas vezes com a igreja? A gente começa a amar mais a bênção do que o próprio Deus. A gente começa a amar mais as coisas que Deus nos deu do que o próprio Deus. Muitas vezes a gente ama mais os peixes que Ele coloca dentro do barco do que o próprio Deus. A gente começa a amar mais as bênçãos do que o abençoador. E em vez da gente servir o abençoador, a gente começa a servir as bênçãos. E em vez da gente ser servo do abençoador, a gente se torna escravo da própria bênção. Quem deu o filho para a mulher de Sunem? Deus. O menino cresce, começa a correr no campo com o pai e diz assim: Mateus, estou com dor de cabeça, pai. O pai pega o filho e leva para a mãe mãe coloca o filho no colo, é uma questão de tempo. O que acontece com o filho? O filho morre. Um ponto de interrogação: não foi Deus que deu? Amém. Que nós cantamos aqui essa noite. Aí eu faço uma pergunta: por que por muitas vezes Deus permite que a gente perde? Porque por muitas vezes Deus tira de nós a própria bênção que Ele nos entregou? Por que, irmãos? Porque muitas vezes a própria bênção nos tira do lugar da presença. Quando o filho morre, quero dizer para você, aquele filho se torna o maior patrimônio daquela mulher. Ela não tinha problema com dinheiro, o dinheiro não era o Deus dela. Mas o único filho, o filho que veio da ferida, do útero seco, do homem que não produzia, aquilo que Deus deu, que foi a cura, que foi a vitória, se torna o Deus da vida dela. Você sabe o que ela faz, irmãos? Quando o filho morre, ela pega o filho e leva no quarto, aonde era o quarto que a presença habitava. Só que tem uma questão: a presença não estava mais no quarto, a presença foi embora. A bênção muitas vezes nos faz perder a presença. A porta que se abre muitas vezes nos distancia do amado. A vitória que muitas vezes a gente tanto pede e recebe nos afasta da presença do querido. E aí quando a gente perde no momento da dor, do sofrimento, o que a gente faz? Pega o problema, vai lá no lugar da presença e grita pela presença, mas a presença não estava mais no lugar. Isso acontece com essa geração, irmãos. Isso acontece na igreja desse tempo. A igreja que se perde com as próprias bênçãos, as igrejas que se perdem com as próprias vitórias. Só que Deus, Ele é Deus para dar, Ele é Deus para tirar, e Ele é Deus
para dar de novo. Você só precisa atrair a presença dele. Ele só quer um lugar para habitar. Por isso que ele diz que ele está à procura dos verdadeiros. Ele só quer um lugar para habitar. Ele está à procura de um lugar para habitar. Ele não está à procura de um lugar para visitar. Ele quer habitar. Então, irmãos, aquela mulher, ela perde o filho, leva para o lugar da presença, para o quarto onde o profeta ficava, mas a presença não estava mais ali, Mateus. Então ela pede para o marido, dizendo assim: ei, prepara o cavalo para mim, um jumento, que eu vou atrás da presença. Sabe por que muitas vezes a gente passa por tempestade, por problemas, por crise, por desertos, irmão? É para a gente buscar a presença de novo. Está entendendo, irmão? Você sabe por que antes da terra prometida, ele levou o povo para o deserto? Porque era no deserto que eles iam viver a presença do amado. Ele só quer uma casa para habitar. Ele só quer fazer morada. Então, irmãos, as nossas percas estão explicadas. A gente precisa atrair a presença. Nada pode ser mais importante do que a presença. Nada pode ser maior do que Ele. Nada pode ser mais amado do que Ele. Nada tem que ser mais relevante do que a presença. Não é Jesus que diz: se você amar o teu filho ou a tua esposa, se você amar quem for, irmãos, acima de mim, acima de Deus, não será digno de mim. Nada pode ser mais importante. Você sabe onde está a maior resposta do sucesso de Abraão? Por mais que ele amava Isaac, Isaac não estava acima de Deus. Por mais que Ana queria gerar um filho, o filho não era mais importante do que Deus para ela. Enquanto ela não entendeu que Deus é soberano, ela ficou 20 anos orando na igreja pedindo uma bênção e Deus não respondia. Irmãos, nada, eu quero dizer para você, nada, igreja, placa de igreja, ministério, pastor, homem, esposa, filho, negócio, dinheiro, nada pode ser mais desejado, mais amado, mais procurado do que o amado. Nada. Porque quando a gente perde o lugar, a gente deixa de ser o lugar da presença onde Ele habita, as coisas ao nosso lado começam a morrer. As coisas do nosso lado começam a se perder. Talvez você pode dizer para mim assim: pastor, mas e Jó? A Bíblia começa contando a história de Jó, dizendo que ele era um homem íntegro e fiel. Ele não era, então ele era fiel, pastor, reto. O que Deus fez? Por que ele passou por tudo isso? Depois de toda a aprovação dele, olha o grande projeto de Deus. Qual é a oração que Jó faz? Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, porque eu sou morada tua. Tudo aquilo que Jó passou foi para que ele pudesse se tornar a morada de Deus. Irmãos, Ele não quer que você viva uma fé porque o seu pai te contou que Jesus é bom. Ele quer morar dentro de você. Ele não quer que você viva uma religião porque alguém te contou uma história. Ele não quer que você segue um pastor, um apóstolo ou uma igreja. Ele quer que você seja a habitação dele. Tudo que for acontecer na tua vida e na tua volta é para você entender que você é estrutura e foi criado para Ele. Ele fez do pó da terra com as próprias mãos e Ele fez assim, ó. Ele coloca o céu dentro de você. O homem vem, toca naquilo que não podia tocar. O homem arranca o céu de dentro dele. O homem se torna mortal. Por quê, irmãos? Porque ele perdeu aquilo que era imortal. O homem tira o céu de dentro de você. Aí lá em João, para uma prostituta, Jesus disse que o Pai está procurando lugar para habitar. O verdadeiro adorador. Você sabe por que o verdadeiro adorador, irmão? Porque aquele que adora pode ser visitado,
mas só o verdadeiro se torna a habitação do amado. Amém? Tem muita gente que o adora e é visitado num culto de adoração, de manifestação de fogo. Você é visitado, mas a pergunta é, não só ser visitado, mas você é a habitação dele. A casa está arrumada para que ele more, a casa está arrumada para que ele habite. Aquela mulher perdeu o negócio, e ela corre atrás da presença, e ela vai até o profeta. Quando chega no profeta, olha só, irmãos, ela está chegando no profeta. O servo do profeta Eliseu chama-se Gesias. E quando o profeta viu que aquela mulher estava vindo, ele já manda o servo ir até ela, perguntar se estava tudo bem. Olha o que eu aprendo com a palavra. Quando o servo chega, o servo da presença, da manifestação de Deus, que era o profeta, pergunta para ela assim: está tudo bem? Ela poderia parar ali e contar e ficar lamentando a sua perca. Sabe o que ela diz para o profeta? Para o servo, diz assim: está tudo bem. Deixa o servo de lado e caminha até o lugar da presença. Deixa eu te dizer, irmãos, para de ficar lamentando com o vizinho do lado. Olha para o alvo e corre atrás da presença. Para de ficar parando no meio do caminho e lamentando as suas percas. Perguntaram para você: e aí, como é que tá? Tá tudo bem. Mesmo que você perdeu, continua dizendo que tá tudo bem, caminhando para aquele que vai te trazer a resposta certa. Ela disse para Gesias: ei, tá tudo bem. Mas o alvo dela era a presença. Ei, é a presença. Não pare no meio do caminho para contar suas lamentações, aquilo que você perdeu. Quando você perde tempo contando aquilo que você perdeu, você está perdendo tempo em ganhar aquilo que Deus vai te dar de novo. Irmãos, não pare para contar nada para ninguém. Perguntaram para você: tá tudo bem? Tá. Como é que tá? Tá tudo ótimo. E aí, irmãos, eu estou indo atrás da presença. Nada pode te tirar da presença, irmãos, porque só a presença que vai trazer vida para você de novo. Só a presença vai ressuscitar o que estava morto. Não pare no meio do caminho, irmão, para contar lamentações. Não pare no meio do caminho para ficar chorando. Continue buscando a Cristo. Continue atrás do alvo, porque Ele tem a resposta que você precisa. Ele tem a cura que você precisa. Ele tem tudo o que você precisa. E quando ela chega no profeta, a Bíblia diz que ela se prostra no lugar nos pés do profeta e conta para o profeta, para a presença, e diz assim: ei, aquilo que o Senhor me deu, aquilo que Deus me deu, Deus tirou. Aquele homem, sabe o que ele faz? Profeta, pega o bastão. Profeta, quando carregava o bastão, tocava na água, o que acontecia com o mar? O mar se abria. Profeta pega o bastão, fala para Gesias: Gesias, vai até lá e coloca o bastão em cima do menino. O profeta colocou o bastão, bateu o bastão nas águas, as águas se abriram. Vai colocar o bastão no menino, o menino vai. Mas ela entendeu: eu não quero a ferramenta, eu quero a presença. Eu não vou sem o Senhor. A igreja entendeu. Porque ela poderia ter dito assim: vou voltar para casa, só o bastão do profeta vai ressuscitar o meu filho. Mas ela falou assim: ei, eu não vou sem o Senhor. Aí já eu lembro de Davi. Quando Davi ia para uma batalha, ele dizia: se o Senhor não for na frente, eu não vou para a guerra. Porque o que fazia Davi vencer não eram as habilidades dele com a espada. O que fazia Davi vencer as guerras era quem? A presença. Então ela fala assim: eu não vou embora sem levar a presença comigo. Então o servo do profeta parte, e ela vai com o profeta. Quando Geazi chega na casa, chega antes dela e do profeta, Geazi vai e coloca o bastão sobre o menino. O que acontece com o menino? Ele ressuscita? Não. Irmãos, não é porque uma ferramenta serviu num tempo que vai servir para esse tempo. Viu, Mateus? Não é porque uma ferramenta serviu lá atrás que vai servir nesse tempo. Não é porque uma ferramenta serviu numa geração passada que vai servir nesse tempo.
A igreja precisa ser a igreja do entendimento. Não é porque usaram ferramentas lá atrás que nós precisamos usar as mesmas ferramentas para ver a glória manifestar. O tempo mudou, a geração é outra. Quando a estação, o tempo muda, a roupa muda. Ligado no tempo de Deus, há um propósito para todas as coisas, debaixo de um tempo dos céus. Amém? O propósito está ligado com o tempo. Há um propósito novo para cada tempo determinado. Não é porque o bastão deu certo para o mar se abrir, que a ferramenta vai dar certo para ressuscitar o menino. Não é porque o teu vizinho recebeu bênção fazendo a campanha do envelope lá atrás, e fazendo campanha de 7 dias, que a ferramenta vai servir para você. O tempo é outro, irmãos. Colocou o bastão em cima do menino e não aconteceu nada. Você sabe por quê? Porque é um tempo de relacionamento para a igreja. É um tempo de habitação. É um tempo que a presença tem que estar dentro da igreja. Quando o profeta chega com a mulher, Gesias diz: ei, eu coloquei o bastão, mas o menino não ressuscitou. Imagina a frustração. O bastão não estava funcionando, irmão. Não funciona mais. Pô, mas o bastão abriu o mar. Era para aquele tempo e para aquele propósito. Para esse tempo e para esse propósito já não é mais essa ferramenta. Então, aonde estava o menino? No lugar da onde? Da presença, no quarto do profeta. Então o profeta sobe. O profeta é a pura representação de Deus na terra. Então Deus invade novamente a casa dela. E quando chega, irmãos, a Bíblia diz que o profeta deita sobre o menino, coloca os olhos sobre os olhos do menino, a boca sobre a boca do menino, as mãos sobre as mãos do menino. E a Bíblia diz que o corpo daquele menino começa a esquentar. O profeta levanta, mas o menino não ressuscita. A Bíblia diz que o profeta anda para lá, anda para cá, e daqui a pouco o profeta deita de novo e coloca a boca sobre a boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre as mãos. E a Bíblia diz que aquele menino ressuscita. Olhos sobre os olhos, boca sobre a boca, mão com as mãos. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nesse tempo? É um tempo de relacionamento, de intimidade. É um tempo que é de perto. Não é mais tempo de coisas, não é mais tempo de métodos, não mais é tempo de bastão, de campanha, de envelope. É um tempo onde a presença habita. É um tempo em que você vai ver os olhos do amado. É um tempo que você vai sentir. É um tempo em que a noiva e o noivo se encontram. Aleluia. É um tempo de relacionamento, irmão. Não mais é tempo de coisas. É um tempo onde a presença habita, e muito mais do que habitar, é um tempo de intimidade. Quando aquele menino vive, ele pega o garoto. Sabe o que ele faz? Ele coloca nas mãos dela de novo. Aquilo que um dia Deus deu, Deus tirou. E Deus devolve novamente. Finalizando a palavra dessa noite. Se ele for se você for a habitação do Yeshua, tudo aquilo que um dia foi embora ou morreu na tua vida, ele vai trazer nas tuas mãos novamente. Você só precisa ser a habitação do amado. Eu preciso da oferta, pastor, preciso dar dízimo, preciso comprar. Não, você só precisa ser a habitação do amado. Só isso. Só um lugar para que ele possa estar. Eu só quero ser um lugar onde ele esteja. Eu não quero ser uma igreja cheia de coisas. Não adianta ser uma igreja com 2.000, 3.000, mas um lugar onde ele não está. Não adianta a gente ter um altar perfeito, mas um lugar onde ele não esteja. O que adianta um carro novo, uma casa nova? O que adianta tantas coisas, se ele não está? Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo aquilo que um dia foi embora, o que você sonhou, que tanto você quer, ele vai
colocar no teu barco, irmão. Ele vai trazer para você aquilo que é difícil para você, irmão, impossível para você, para Ele é tão fácil. Aquilo que o homem não faz, Ele faz. Aonde o médico não chega, Ele chega. Ele ressuscita mortos, irmão. Ele dá vida. É Jesus, irmãos. Ele só está à procura dessa igreja. Qual a igreja que você quer? Ah, que tem um som, a que dá mais dinheiro? Não. Qual que o Senhor quer, amado? Eu só quero aquela igreja que eu possa habitar, aquela igreja que eu possa estar. A glória da segunda casa, irmão, será maior do que a primeira, porque a da segunda casa tem um entendimento maior do que da primeira. A da primeira corria atrás de coisas, de campanhas, de forma, de bênção. Mas a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque é glória, irmãos. Só vai viver a grande glória de Deus aquela que quer os céus, aquela que está desprendida das coisas. Irmão, quanto mais eu me desprendo das minhas coisas, daquilo que eu tenho, mais Deus me usa, mais Ele usa a minha casa, irmãos. Tem hora que eu estou andando assim, irmãos, eu acho que eu estou em outro planeta, e realmente eu estou. Hoje eu pensei isso, irmão. Nossa, nem parece que eu sou daqui, Senhor. Aí o Espírito Santo disse: realmente você não é daqui, cabeção. Você não é desse lugar, você só está aí por um tempo. O teu lugar eu preparei para você. Irmãos, escreve o que eu vou dizer para vocês. Vocês vão dizer: esse cara é louco, velho. Esse cara é louco. Esse lugar aqui, irmãos, é lugar de colocar a gente na mesa. E eu perguntei para Deus: Senhor, e o recurso para dar para gente, para esse povo? Ele disse: não se preocupa, filho, porque eu sou o rei da casa, e quem traz a comida na mesa é o rei. Só traz o povo para dentro, de volta para a mesa. Falei: ô Senhor, não se preocupa em pôr em cima da mesa, só traz o Mefibosete de volta para casa. Traz a prostituta de volta para o lugar dela. Não é porque ela é prostituta que ela vai ser sempre prostituta. Ela só foi por um período. Ela é mulher santa do amado. Quando a prostituta chega diante dele, ela se torna santa, porque ele faz aquilo que é pecador. Ele santifica todas as coisas. É o amado, irmão. Aonde ele entra, ele muda, ele dá vida. Essa é a igreja desse tempo. Essa é a igreja desse tempo. Amarra o cinto, irmão. Segura a pressão, que nós vamos voar, nós vamos decolar com Deus. Nós não vamos pregar coisas, nós vamos pregar o reino dos céus. Amém?